Olá, sejam todos bem-vindos ao Povo Cidadania, mais uma edição do Povo Cidadania, né? Um espaço de conversa com quem constrói cidadania com trabalho, escuta e compromisso social. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do Povo Cidadania. No programa de hoje, nós vamos falar de uma força invisível, mas poderosa. É a força do voluntariado. O Ceará Sem Fome, uma das maiores políticas públicas de combate à fome do país, só é possível porque milhares de pessoas se mobilizaram, estão mobilizadas, né? São cozinheiras, líderes comunitários, jovens, igrejas, associações, ONGs, são todas elas movidas pela solidariedade. Como é que essa rede se forma? Como é que ela se mantém, hein? O nosso convidado é Cícero Cavalcante, assessor institucional do Gabinete da Primeira-Dama do Estado e também articulador das ações de mobilização social do Ceará Sem Fome. Cícero, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo aqui. Muito obrigado, Alisson. É muito um prazer, para a gente é um prazer muito grande, com muita alegria que a gente vem aqui para tratar dessa temática tão importante e necessária para a nossa sociedade. Perfeito. Cícero, quando a gente começou a pensar essa edição desse programa, eu quis dizer que o voluntário, que esse era o principal programa de toda essa série. Por que eu digo isso? Porque a gente ia tratar aqui sobre o voluntariado, né? Então hoje são milhares de voluntários no estado do Ceará, fazendo parte do Ceará Sem Fome, né? Então eu queria que você me dissesse aí, como é que esses voluntários se organizam? Quem são essas pessoas que estão aí, esse voluntariado? Qual é o papel que ele desempenha? Pois é, então, a gente costuma falar, Alisson, que o programa Ceará Sem Fome, o êxito do programa Ceará Sem Fome só foi possível nesses 2 anos justamente por conta, né, dessa força que existe, da força da solidariedade. E o trabalho voluntário é, de fato, o motor, né, ou seja, ao mesmo tempo é o espelho, né, da solidariedade, quando a gente olha em homens, isso que você falou aqui, homens, mulheres, jovens, organizações da sociedade civil que voluntariamente se doam por uma causa tão importante, e no nosso caso, no caso do Ceará Sem Fome, uma causa muito nobre, né, e que é a problemática da fome que ainda persiste no nosso estado e no nosso país. Então não seria possível, a gente fala muito isso, a gente construir um programa dessa natureza com o tamanho e a capilaridade que tem. Se você tem uma ideia, muitas vezes nós chegamos em locais quando a gente vai visitar, né, toda semana a Primeira-Dama visita uma das cozinhas do Ceará Sem Fome. E a gente não se cansa de se admirar. Tem lugares que a gente chega e a gente se pergunta como é que a gente conseguiu chegar aqui, como é que essa cozinha conseguiu chegar nesse local. E aí a resposta é muito simples, né? Só foi possível porque em cada local daquele lugar mais distante, mais precário geograficamente, na situação de vulnerabilidade extrema, tem gente ali fazendo alguma coisa. Então, só o braço do Estado não chegaria ali, sabe? Essa para a gente foi logo de início, né, uma descoberta. A gente já sabia que existia porque nós vivenciamos isso, mas a resposta foi muito rápida, sabe? As necessidades do programa. Perfeito. Você acha que a pandemia, nesse meio tempo, foi um acelerador, vamos dizer, para esse acordar e desenvolver? Sem dúvida. Quando ainda no processo de transição do governo Eumano, né? Quando ainda estávamos formatando um programa sob a liderança da Primeira-Dama Lia de Freitas, nós tivemos uma ampla escuta aos mais diversos movimentos, organizações da sociedade civil, associações de classe, igrejas. E ali a gente percebeu, porque a gente começou a ouvir os relatos da vivência que essas organizações, de que essas pessoas tiveram durante a pandemia. Foi muito comum a gente ouvir, né, de quase todo mundo, que a pandemia foi um aprendizado para todas essas pessoas, mesmo aquelas que faziam já trabalho social voluntário, né, porque ali foi testado, né, a capacidade das pessoas de saírem do seu espaço, né, de saírem muitas vezes de um grau de segurança para ficar, inclusive, expostos, né? Porque as pessoas foram para as ruas.
Nós estamos falando de pessoas e de organizações que não pararam, mesmo durante a pandemia, começaram a fazer campanhas, né? Muitas campanhas de arrecadação e a se encontrar para produzir e distribuir comida. Essa também é a fonte da cozinha, né, que a gente chama cozinha que está dentro da rede do Ceará Sem Fome. Elas já existiam, de certa forma, e na pandemia elas se espalharam. Porque as pessoas se encontravam, não adiantava. Por exemplo, nós ouvimos relatos de pessoas que chegaram à conclusão, e organizações que faziam isso, que faziam campanhas de arrecadação, e não adiantava entregar uma cesta básica a uma família, porque ela não tinha muitas vezes nem como cozinhar, né? Porque não tinha como comprar um gás, não tinha as condições básicas. E surgiram esses espaços de produção e distribuição de alimentos em muitos lugares. E isso era feito de maneira, claro, com um grau de segurança, porque havia, né, a necessidade de um isolamento, e se fazia isso num grau de segurança, mesmo assim havia muita exposição. Né? E a gente percebeu nesses relatos o quanto foi importante, né, a solidariedade como motor. Mas tem algo que é interessante, porque durante a pandemia havia uma comoção social, né? E num período assim de comoção é mais fácil também as pessoas se doarem, né? Amplia esse raio, principalmente do ponto de vista aí de quem doa, né? Alimentos, por exemplo, produtos. Então, havia uma capacidade de arrecadação muito grande de alimentos e esses espaços eram alimentados por essas campanhas. Então, durante a pandemia, havia não só essa facilidade, né, de angariar recursos e tudo mais, como a própria facilidade de juntar pessoas em torno dessa causa nos mais diversos espaços, né? Então, aqui em Fortaleza isso foi muito forte na periferia. Se você chegar hoje, por exemplo, em muitas cozinhas, que hoje são cozinhas mais estruturadas, que funcionam de maneira permanente, né? Não são cozinhas que funcionam esporadicamente, como nesse período, porque viviam de doações. Então, se tornou muito comum naquele período, né? O encontro de grupos de pessoas, não só de organizações já formalizadas, aí vem o trabalho mesmo do voluntário, né, de pessoas que já tinham, né, algum tipo de trabalho social ou que naquele momento se juntaram a outros grupos. Então, surgiram grupos de várias naturezas ali, né, tanto aqueles que de certa forma já se encontravam para alguma atividade, como aqueles que espontaneamente foram se formando. E nós ouvimos muitos relatos importantes nesse sentido. Cícero, aí o Ceará Sem Fome, assim, através dessas cozinhas, todos os dias distribui aquela quantidade certa de comida. Isso, exatamente. É importante, né, a gente, até fazendo uma relação com esse período anterior. Sim. A cozinha, propriamente dita, ela de certa forma, ela não é uma experiência nova. O Ceará Sem Fome não é uma inovação, a cozinha em si, né? Como eu lhe falei, durante a pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a gente já ouvia falar, a gente já tinha experiências de cozinhas que funcionavam, não, como eu já falei, não de forma permanente, mas que se encontravam, isso, né? Porque às vezes era comum a gente encontrar os grupos que distribuem. Ali até falou isso aqui também, que distribuía uma vez por mês, a cada 15 dias, cada 15 né? dias. Ou até tinha uma vivência maior, isso. Mas não era... Eu até comparei para ela, assim, que o Ceará Sem Fome parece uma coisa como se tivesse organizado aqui, colocado no braço, né? Todas elas, vamos fazer assim. Exatamente. E aí, por isso que eu te pergunto, se essa frequência vocês conquistaram essa frequência de tantas refeições dia. Exatamente. Justamente porque é aí onde está, né? A novidade... não é a cozinha em si, é se tornar, né, uma política pública. Sim. Ou seja, o governo entra, né, com financiamento público em parceria com a sociedade civil, com os próprios movimentos sociais e com as organizações da sociedade civil. A novidade é essa, uma relação institucional que não existe, né, não existia, ela é inédita por isso. Né, a gente sempre costuma dizer, nós não inventamos a roda, né, em relação à cozinha. A cozinha é um produto, é resultado de um trabalho, já de uma experiência que já
nós já nos espelhamos nelas, ou seja, nós já encontramos várias experiências, inclusive quando a gente começou a formatar, né, o modelo de cozinha, o próprio programa, não foi em quatro paredes ali, um grupo de iluminados que pensou, foi ouvindo quem já fazia. A gente pegou uma experiência do Conjunto Palmeira, uma lá do Bom Jardim, uma lá do Pirambu, de pessoas que tinham já essa experiência, que sabiam, né, como fazer, só não tinham as condições necessárias. Aí o governo chega, e isso era o que o governador Eumano nos dizia sempre, olha, o que a gente precisa chegar, como que a gente chega e como que a gente organiza, né, essa entrega, ou seja, porque tem um problema aqui, né, como é algo novo em termos de Estado, nós precisamos enfrentar uma burocracia, né, que é própria, da natureza do Estado. Como fazer uma parceria, como você faz uma parceria com a sociedade civil, com organizações da sociedade civil que envolve recurso financeiro. Então, é preciso pensar na legislação, a legislação que existe, talvez ela não dê conta, então nós tivemos que enfrentar essa discussão no início, tivemos que criar uma lei própria no Ceará. Né? Fora isso, nós tivemos de elaborar no mínimo mais uns 20 instrumentos legais. Teve um momento que eu até cheguei a dizer, eu não sabia que era tão difícil para o Estado dar um prato de comida a um ser humano. Sim. Certo? Porque de fato a gente era como é novo e a gente não estava se espelhando em nenhum outro programa, né, a gente precisava construir essa parte institucional. E nós tivemos, graças a Deus, nós tivemos também, né, muita gente pensando juntos, né, os próprios movimentos. Nós tivemos a parceria com a Assembleia Legislativa, que também, né, era quem ia aprovar a lei, com os conselhos, né, conselhos populares que com suas experiências também, né, sempre trazia contribuições. Então foi esse diálogo permanente. Nós passamos no mínimo um mês escutando e dialogando para poder chegarmos, né, à formatação do que se tornou o programa. Ele nunca foi um pacote assim fechado que nós chegamos e entregamos na Assembleia. Ela foi resultado desse diálogo. Por isso que há um êxito hoje, que a gente pode dizer, né, do ponto de vista do funcionamento, porque nós temos hoje, você tem uma ideia, são 1.300 cozinhas dos 184 municípios. Todos os dias chegam ali 100 pessoas para pegar uma refeição. Por trás disso tem uma logística muito grande, que o Estado sozinho não faria. Né? São as organizações da sociedade civil que, com financiamento do Estado, entregam os insumos, as estruturas, faz chegar lá na cozinha, né, os produtos necessários para que ela não deixe de funcionar. Nós temos muitas entregas, assim, as mais interessantes, relatos, inclusive, das próprias cozinhas, né, e das próprias organizações que gerenciam, que a gente chama de unidades gerenciadoras, né, de dificuldades, muitas vezes, em determinados períodos, no período de muita chuva, por exemplo, para chegar em algumas localidades. Então, é só muita dedicação, né, muito compromisso, e para a gente, a primeira-dama costuma dizer, o principal ingrediente, né, é esse compromisso, esse amor, né, que as organizações e as pessoas, homens e mulheres, que quando a gente chega, hoje nós tivemos uma cozinha, é bom relatar isso, né, nós tivemos uma cozinha hoje numa organização chamada Casa da Sopa. Sim. Ela fica no centro da cidade, existe há 30 anos, e ela distribui alimentos para as pessoas em situação de rua. São 30 anos ali de dedicação. Ela já fazia isso antes, né? Já fazia. Agora a gente chega dando as condições para que ela não precise viver só de doações esporádicas. Agora ela sabe que todos os dias ela tem como fazer as refeições e distribuir. De fazer aquele quantidade. Exato. Né? Isso se torna uma política pública, né? Então, o inédito disso, que vários estados já vieram conversar conosco, né? Porque para beber um pouco dessa fonte e ver qual foi o caminho que a gente percorreu. Então, né, já serve de exemplo para alguns estados do Nordeste, principalmente, que ficaram muito curiosos de como que a gente conseguiu, né, e isso está sendo muito interessante, né, porque é um processo também que exige permanentemente um monitoramento e exige também que a gente processe mudanças também, né, com base na experiência, coisas, por exemplo, que a gente não previa, né? A gente precisa
periodicamente fazer balanços, fazer esse monitoramento diário, voltar ao diálogo. A gente faz muitas rodas de conversa envolvendo as cozinheiras. A primeira-dama, né, nós fizemos, no último ano, nós fizemos roda de conversa em todos os territórios, porque o programa está dividido hoje em 40 territórios. Eram 39, agora numa nova formatação são 40. Um território tem um número X de cozinha, né? No caso de Fortaleza é um número X de bairros. No caso do interior é um número de municípios. Sim. Nós fizemos roda de conversa em todos esses territórios, com a presença da primeira-dama, ela escutando as pessoas das cozinhas, o que é que dava dando certo, onde é que era preciso mudanças, desde como compõem, né, o cardápio, de quais os produtos que são viáveis, quais os que não são, o tipo de comida regional, o que é que eles tinham a acrescentar. Então, tudo isso foi também sendo laboratórios, né, com o carro andando, né, para que a gente pudesse ir também processando mudanças para tornar, né, cada vez mais o programa com mais qualidade, né, ou seja, fazer com que a gente ganhasse também maior qualidade ao longo do tempo. Cícero, agora uma dúvida que me ocorreu. Essa base de dados, vou chamar a base de dados, mas assim, essas pessoas que estão precisando desse alimento, eles chegam até esse alimento através dessas cozinhas, então quer dizer, eles vão lá, se cadastram, procuram, e aí existe uma equipe que faz. Como é que funciona esse ponto? Né? Tá certo. Esse era quando a gente pensou, por exemplo, no tamanho, né, da cozinha. A gente viu hoje, por exemplo, nós temos um limite, são só 100 refeições em cada cozinha. 100 refeições é muito pequena, é muito pouco, não é? No mesmo bairro, um bairro muito grande, isso não foi à toa, foi já, né, com base na experiência de cozinhas existentes. Sim. A gente pensava na segurança de produzir 100 pratos de comida, né, entre produzir 100 pratos e produzir 200, a segurança de 100 né, é muito maior, né? Ou seja, segurança da qualidade e, né, segurança sanitária mesmo. 100 refeições você faz na sua casa, né, dependendo da estrutura que você tem. Ao passo que você tem um número maior, os riscos são maiores, você precisa de uma estrutura maior. Tudo isso foi vivência, né? Foi olhando para os tamanhos. A gente chegava numa entidade, numa associação, sempre tinha lá uma cozinha. Uma coisa boa é essa também, né? Que nós não pensamos de início em nenhuma entrega de equipamento, né? Nada. Elas já existiam. A gente viu que já existia uma capacidade instalada, né? Quem não tinha foi atrás, foi buscar, né? Porque era como se fosse uma conquista também da comunidade. Então, a gente percebeu ali que quem está ali, quem constrói a cozinha, quem organiza e já está na comunidade, conhece ali na comunidade quem de fato precisa. A gente tinha os critérios, né? A gente tem os critérios que estão lá, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão no Bolsa Família, que estão no CAD único, né? E tem aqueles critérios que a gente não conseguem ser critérios objetivos, a gente não conhece, não adianta a gente simplesmente só determinar. A gente precisa saber que essas pessoas estão em condição estão em situação de insegurança alimentar grave. Mas quem conhece é o povo que está ali, né? São aquelas lideranças, né? Então, essa capilaridade permite que, de fato, a entrega seja as pessoas que mais precisam. Eu costumo dizer que são os mais pobres entre os pobres. Né? Essa é uma seleção e não é simples fazer, sabe? Para a própria liderança da cozinha, às vezes é de cortar o coração, porque às vezes ela tem que fazer escolhas. Sim. Né? Nós chegamos, a vontade era de pegar todo mundo. Todo mundo, né? Você chega em algumas cozinhas e tem uma lista de pessoas esperando, porque a gente não consegue, infelizmente, ainda chegar, né, a todo mundo. E o primeiro passo é chegar na cozinha, é a pessoa chegar na cozinha, né? Várias lideranças às vezes precisam fazer visita na cozinha, as famílias para poder fazer a escolha. Ou escutamos vários relatos de pessoas que muitas vezes até com um grau de angústia por não conseguir atender todo mundo. E muitos pedem, uma das grandes reivindicações é que a gente ampliasse o número de
de marmitas na mesma cozinha. A gente prefere que se abra uma outra cozinha no mesmo bairro do que ampliar aqui. Nesse ponto eu ia te perguntar mesmo, o que é que está sendo feito de repente para... você falou aí do número da lista, né? Para ir eliminando essa lista, para ir conseguindo atender o maior número de pessoas. O que é que está sendo pensado? Né? Pronto. A primeira situação, né? Assim, desde o início, estava muito claro para o governador Eumano, né? E a equipe que estava formatando o programa, que a gente não podia pensar num programa que fosse um mero instrumento de distribuir alimento. Né? Se o objetivo é acabar com a fome no Estado, a gente já tinha consciência desde o início que ninguém faz isso só distribuindo alimentos, né? Só distribuindo comida. A fome é um problema crônico, a gente sabe, é estrutural, né? Nós vivenciamos momentos mais leves dessa situação, né? Voltamos para o mapa da fome no último período, quando o governador Eumano assumiu, nós estávamos vivendo um período muito grave, né? O Brasil voltando para o mapa da fome. Era necessário, ou seja, a ação imediata, ela era necessária, importante, né? E necessária, que era chegar com a comida. Mas desde o início a gente pensava em outras ações, que seria para contribuir com essas famílias, de alguma forma o Estado chegar com ações que a gente chama de ações estruturantes, que seria... criar oportunidade para essas pessoas saírem da condição de beneficiário do programa. Né? E aí foi aí que nós formatamos um programa dentro do Ceará Sem Fome, né? Um eixo do programa que é um eixo de qualificação e renda. Sim. Foi lançado pelo governador Eumano, e a gente começou a desenvolver ele no ano passado, né? Que é chegar nessa cozinha, em cada cozinha dessa, oferecendo cursos para mais diversas áreas, né, cursos profissionalizantes, aqueles cursos que têm a ver com a demanda do mercado de trabalho e tem a ver também com as necessidades, né, de empreendedorismo. Muitas vezes a pessoa não tem ou não pode, porque o mercado de trabalho está, né, muito concorrido, mas as pessoas que têm interesse, têm vontade de botar seu próprio negócio, né, ou seja ele individual ou coletivo. E aí nós começamos a chegar com isso, há um investimento importante nessa área. A gente faz o curso na própria cozinha. Muitas vezes ela não tem espaço, mas consegue o espaço do salão da igreja, o salão. E a gente dá um jeito para que seja feito tudo lá, né? É nesse sentido que a gente diz que a cozinha é um espaço social, percebe? Ela não é só para entregar comida, né? Você chega ali, as pessoas se conhecem, né? A liderança da cozinha, ela sabe, ela conhece por nome, ela sabe quem dali tem uma necessidade especial, quem está acamado, quem está desempregado há muito tempo. Então, quando a gente faz uma seleção de uma turma, né, é justamente já tentando chegar, não só, porque também não interessa para o governo só entregar certificados. Sim. Porque também não é assim, não é? Ou seja, as pessoas não estão desempregadas só porque não têm qualificação profissional. Não se trata só disso, a gente sabe. É lógico que isso ajuda, né? Nós fizemos parcerias importantíssimas, né? A primeira-dama conversou muito com as organizações aí da patronais, por exemplo, como a Associação dos Supermercados. Nós chegamos a conversar para que eles priorizassem, né, no momento da contratação de pessoal, que eles priorizassem esse público do Ceará Sem Fome. Eles assinaram um pacto, que foi uma coisa bacana, já a gente fala sobre isso, né? Pactos para também chegar junto. E aí a gente faz esses cursos e tem dois destinos, né? A gente chega com a Secretaria do Trabalho, o IDT, quando se trata de curso profissionalizante, por exemplo, parcerias com a Associação de Supermercado, a gente faz um curso sobre operador de caixa, uma demanda concreta dos supermercados que nos é apresentado. Ali a gente já tenta direcionar. Né? Ainda é muito limitado, né? Porque as necessidades do mercado, né, tem a ver, né, com outras ações que vão, né, muito além daquilo que a gente pode, né? Muitas vezes a gente não consegue dar conta. Mas uma das demandas muito grandes nessas áreas são aqueles cursos que estão vinculados a um pequeno negócio, muitas vezes na área da gastronomia, da moda. Quando termina um curso, a gente faz um curso com 15, 20 pessoas. Aí a gente pergunta, quem daqui está apto e quer
montar seu próprio negócio. Quem tem vontade, geralmente tem ali gente muita vontade de fazer alguma coisa, de ganhar o seu dinheirinho, porque não tem oportunidade, né? Aí a gente chega com o Sebrae, né? O governador fez um contrato com o Sebrae Nacional, executado aqui pelo Sebrae Estadual, que vai ali pegar essa turma e capacitar, né, para gerir um negócio, ou seja ele um negócio individual, né, um empreendedor individual, ou uma cooperativa, enfim. E eles são capacitados ali, né, sobre tudo aquilo que diz respeito ao mercado daquele negócio que eles estão querendo montar. Né, eles saem dali sabendo o que é uma precificação, o que é lucro, como escolher o público, né? Enfim, é muito interessante. E ao final, né, a gente ainda chega com o Ceará Crédito, porque às vezes a pessoa está capacitada, tem tudo, mas não tem um dinheirinho, né, um capital inicial para montar. A gente chega com o Ceará Crédito, né, disponibilizando o recurso. O governador, quando fala isso, é muito interessante. Ele, por umas 2 ou 3 vezes ele fala isso. Uma vez ele falou na cozinha. Né? Quando você fizer todo esse trabalho e não tiver... Onde é que eu vou conseguir dinheiro, governador? O governo vai lhe ajudar, vai lhe emprestar um dinheirinho, os olhos das pessoas brilham. Nossa, muito e legal. quando a gente chega e realmente que realiza, que executa, as pessoas... pode parecer pequeno, mas aquilo começa a ser exemplo para outras, sabe? Porque a gente está falando de uma parcela da população, Alisson, que perdeu o direito até de sonhar, sabe? Não é uma coisa simples, né? Sim. As pessoas, quando passam muito tempo, né, num sofrimento, num grau de vulnerabilidade, elas perdem, né, assim, a esperança de que elas têm capacidade, elas podem sair daquela condição. Muitas vezes a sociedade não entende, acha que as pessoas estão acomodadas, que não querem nada, né? A gente escuta muito isso, porque com Bolsa Família as pessoas não querem trabalhar. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Na prática, quando a gente chega, né, no contato permanente, as pessoas querem. Muitas vezes elas perderam a esperança, elas não acreditam mais. Quem é que quer viver com tão pouco? Pois né? Exatamente. Sim, seria assim e a humilhação, né? É a humilhação constante, não é fácil, e a né? falta constante, né? Você não ter na mesa é muito difícil. Eu te pergunto também, para a gente finalizar, infelizmente nosso tempo está acabando e está muito bom o papo, quando a sociedade quer se mobilizar, né? Então, por exemplo, eu não tenho um grupo de trabalho voluntário, mas eu quero estar fazendo parte do Ceará Sem Fome de alguma forma, eu quero colaborar. Aí você me diz, qual a importância da sociedade ter esse interesse e eu como pessoa, um indivíduo, como é que eu consigo participar? Pronto. Quando a gente falou do pacto agora, né, é outro tema também que me empolga muito, porque em junho do primeiro ano, né, em junho de 2023, quando a gente não tinha ainda, as coisinhas não estavam ainda funcionando, já tinha um cartão, o Ceará Sem Fome, o governo chamou um evento, lá no centro de evento, que a gente chamou o lançamento de um pacto por um Ceará Sem Fome. E foi um evento que reuniu quase 10 mil pessoas, né, dos mais diversos setores e segmentos da sociedade. Se imaginar ali, das mais diversas matizes ideológicas, políticas, religiosas. Assim, eu acho que não me lembro de uma experiência tão plural em torno de uma causa, sabe? De um evento que reuniu tanta gente de diferentes setores, ou seja, com tanta pluralidade, unificado numa só causa. Acho que foi, assim, para mim, um marco desse programa. Porque era justamente o que é que o governo queria dizer para a sociedade. Olha, nós vamos fazer a nossa parte. A fome é um problema de fato do governo, a gente precisa, não é à toa que foi prioridade número 1 do governador Eumano, e aí ele lançou o programa, disse quanto ia investir, mas aí nesse evento era como dizer assim, sociedade, essa questão da fome, o problema da fome não é um problema só do governo, é um problema que diz respeito a toda a sociedade, né? Ou seja, é uma mazela histórica que deve envergonhar toda a sociedade. Né? Uma sociedade que convive com a situação de uma fome estrutural, ela não é uma sociedade saudável, ela não vai conseguir ter nenhum grau de desenvolvimento, né? Que as pessoas possam, de fato, se acomodarem ali, né? Numa vida que... Enfim, e esse pacto ele foi muito importante porque ali nós tivemos, simbolicamente, centenas de entidades que assinaram simbolicamente, mas teve um pós, né,
Que é justamente o que nós vivenciamos hoje. Toda e qualquer organização ou cidadã e cidadão que querem contribuir sempre tem espaço, né? Qualquer organização que queira fazer alguma coisa, né, a gente assina um pacto, assina um termo, né? Muitas vezes são ações que ela já desenvolve. Ela só não tem consciência de que aquela ação que ela está fazendo é por um Ceará Sem Fome também, certo? Então a gente encontrou muita gente fazendo muita coisa, né? A gente faz uma parte, mas tem inúmeras formas, inúmeras ações que a gente conheceu que são para a gente são ações por um Ceará Sem Fome. Então você tem organizações que já chegam, dizer, eu quero contribuir, né, oferecendo aqui cursos de qualificação, ou então eu quero fazer aqui um leilão e quero doar isso aqui para o Ceará Sem Fome, então quero fazer um show, como nós tivemos recentemente, né, uma cantora que fez um show aqui no Castelão, né, um show de 50 anos, e todo o show foi pensado, toda a arrecadação, né, para comprar alimentação para o Ceará Sem Fome, ou seja, né, são exemplos assim, né, todo mundo pode fazer alguma coisa, né, e a gente tem encontrado muita gente que chega perguntando como é que a gente pode ajudar, né, sempre tem gente perguntando como é que a gente pode ajudar, vamos visitar uma cozinha, né, aliás é uma coisa que eu sempre falo, né, naqueles dias que você amanhecer, que todo ser humano tem o direito, né? O dia que amanhece cansado, desesperançado, chateado, não é aqueles dias que você está... Claro. Quando você amanhecer assim, vá a uma cozinha na hora da entrega do almoço, sabe? Vá naquela hora lá, porque você vai ver tanta coisa legal, você vai dizer, meu Deus, vale a pena, sabe? Ou seja, vale a pena acreditar ainda no ser humano, né? Que nem tudo é esse desastre que a gente está vivendo. Que é a força da solidariedade. A gente encontra coisas ali maravilhosas. Pessoas que... são invisíveis mesmo, como você falou no início, né? Que essas pessoas não fazem questão nenhuma de aparecer, sabe? Elas estão ali no dia a dia, né? Vão ali, ajudam a distribuir a comida, né? Faz um acolhimento, porque o mais interessante, já ouvimos depoimentos muito legais assim, de pessoas que chegam para receber e elas chegam, né? Dizendo, né, como é importante elas estarem ali, elas se sentem acolhidas, né, elas se sentem gente, né, com um mínimo de dignidade, né. Obviamente que é um momento ainda muito difícil para todos nós, porque o que a gente precisa mesmo, né, é de uma sociedade onde não exista mais nenhum tipo de programa dessa natureza, né, ou seja, o que a gente precisa é superar né, essa situação e não precisar mais de programas de combate à fome, né? Esse é o nosso sonho, como né? A gente estava conversando na entrevista com a Lívia, eu dizendo para ela que o Ceará Sem Fome vai virar um programa de capacitação, porque se Deus quiser, exatamente, para dar quentinho já vai estar resolvido. Exatamente. Ô, Cícero, muito obrigado pela tua participação aqui, foi um prazer enorme, é muito bacana quando a gente consegue perceber, né, lideranças que estão tão preocupadas realmente com fazer isso, entendendo, indo lá. Exato. Eu falei para a Lia que dava para ver o brilho nos olhos dela, dá para ver no seu também, quando a gente fala sobre isso. Obrigado. Você precisa ver quando a gente chega numa liderança que ela está falando, né? Tem aqui uma companheira aqui no Conjunto Palmeiras, tem um projeto lá chamado Bucho Cheinho. Ela nem se tornou uma cozinha Ceará Sem Fome, agora é que ela, né, vai entrar, porque... por uma série de motivos, mas é tão interessante quando ela está falando, sabe? A gente percebe a propriedade. A gente fala aqui, são relatos que vêm de lá, delas, né? Mas quando você fala com as pessoas que estão vivenciando no dia a dia, aí você diz, pô, estamos num caminho certo, pelo menos assim, a gente está conseguindo, com o programa, contagiar mais gente, né? Ou seja, essa, para mim, é assim, a maior realização. E muito acertado, né, o governador Eumano ter colocado essa ação como prioritária, porque tanto por conta da própria realidade, como também pela capacidade de juntar gente para fazer isso, sabe? Isso é muito bacana. Perfeito, Cícero. Obrigado, viu, pela sua participação. Também. Muito obrigado. Gente, a gente vai encerrar por aqui dizendo que a fome não é só a ausência de alimento, né? Ela também é a ausência de afeto, de rede de escuta. E o Ceará Sem Fome nos mostra que quando o poder político, poder público, né, se junta aí com a sociedade, com o povo, a fome encontra
realmente aonde resistência, né? Isso. E aí, gente, muito obrigado, Cecília, de novo pela sua participação, Obrigado. por nos lembrar que a solidariedade é verbo, é ação coletiva. E aí, você que nos assiste, o combate à fome é uma causa que precisa de todos nós, tá? Que tal, então, a gente transformar a vontade em ação, hein? Então, nos vemos aí no próximo Povo Cidadania. Até lá!